Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Morador de rua salva milionário, não coma, sua esposa colocou veneno. A cidade de Nova York nunca dorme. Pulsa, vibra, borbulha com uma energia ao mesmo tempo estimulante e implacável. Táxis amarelos buzinam, transeuntes se cruzam em um balé incessante, vitrines de lojas de luxo brilham como joias sob as luzes dos arranha-céus. No entanto, nesta imensa multidão, onde tudo parece se mover rápido demais, onde os olhares fogem, um homem passa completamente despercebido. O nome dele é Caleb Maury, 56 anos, mas a vida o desgastou prematuramente. Sua barba grisalha está desgrenhada, salpicada de mechas brancas como a neve de um inverno aparentemente interminável. Suas luvas estão rasgadas nos dedos, revelando mãos ásperas, rachadas pelo frio e por anos de peregrinação. Sua mochila esportiva está velha, poída, o zíper quebrado, milagrosamente mantido unido por um fio com nós. Para quem passa, Caleb é apenas mais um morador de rua. Um rosto borrado, um homem evitado, ignorado, às vezes desprezado. Poucos sabem que por trás de sua aparência desgastada, de seu corpo cansado, esconde-se um passado brilhante. Porque Caleb nem sempre foi um homem da rua. No passado, era professor de química orgânica na prestigiosa Universidade de Colômbia, cientista respeitado. Reconhecido por seu trabalho de vanguarda sobre toxinas industriais, convidado para conferências internacionais e mentor apaixonado de seus alunos. Ele construiu sua vida em torno do rigor da ciência, disciplina e conhecimento. Então, tudo desmoronou. A tragédia mais cruel partiu seu coração. A perda de sua única filha, acometida por uma doença repentina quando tinha apenas 9 anos. Essa dor imensa, impossível de curar, abalou seu mundo. O casamento de Caleb explodiu sob o peso da dor e do silêncio. Sua esposa o abandonou, incapaz de lidar com o vazio que havia crescido entre eles. O rigoroso professor mergulhou em depressão. Aos poucos, o trabalho, o reconhecimento, o orgulho, tudo lhe escapou dos pés. Sem apoio, sem uma família próxima, ele se viu na rua, rejeitado por uma sociedade que não perdoa fraquezas nem fracassos. Hoje Caleb vive à sombra dos arranha-céus, e seus passos o levam todas as manhãs ao mesmo banco cansado. Na esquina da Madison Avenue e East 59th Street, ele se senta, envolto em seu casaco fino demais, observando a multidão passar sem nunca parar. Bem na frente dele, ó carvalho prateado, um restaurante renomado, um templo para os poderosos e ricos, cujas grandes janelas refletem o sol e o luxo. Entre os clientes regulares do carvalho prateado, um nome sempre surgiu com respeito e admiração. Thomas Whitmore, aos 47 anos. Thomas era a própria definição de um bilionário que se fez sozinho. Fundador e CEO do conglomerado Whitmore Global Developments, ele construiu seu império pedra por pedra, com determinação inabalável, espírito visionário e uma ética de trabalho rigorosa. Seu comportamento era o de um homem no controle de seu destino, terno sob medida, relógio de ouro que brilhava a cada movimento, sorriso reservado, mas caloroso, olhar calmo e pensativo. Ao seu lado, todos os dias, vinha sua jovem esposa, Vanessa Hart Whitmore, ex-modelo que se tornou socialite filantropa. Ela era o epítome do glamour e da elegância. Sempre impecavelmente vestida, com aquele sorriso enigmático que nunca lhe tocava os olhos, Vanessa exalava uma aura sedutora e distante. Seu andar, leve e preciso, contrastava com a robustez serena do marido. Para Caleb, um observador silencioso, os dois formavam um casal fascinante. Todas as manhãs, ele os via entrar no Silver Oak e sentar-se à mesa de sempre, perto da janela saliente. Uma rotina perfeitamente regulada, quase ritualizada. Mas com o passar das semanas, Caleb começou a ver além das aparências. Ele primeiro notou um detalhe estranho. Vanessa nunca comeu durante os almoços. Ela escolhia cuidadosamente os pratos, encomendava para Thomas, mas ela mesma frequentemente se contentava com um simples copo d'água ou uma salada quase sem folhas verdes. Um comportamento que, aos seus olhos, soava falso. Então, ele observou a maneira como ela servia o café a Thomas. A cada vez, Vanessa segurava a xícara com exagerada delicadeza, como se escondesse um segredo. E cada vez que lhe entregava a bebida, desviava o olhar, evitando cuidadosamente o contato visual. Caleb sentiu o coração disparar, pois o gesto lembrava de anos de estudo, de pesquisa, de casos em que o veneno era administrado com cuidado e descrição. Aos poucos as lembranças inundavam sua mente como flashes, as microdoses invisíveis, as minúsculas mudanças de cor, o cheiro quase imperceptível.
o comportamento de quem manipula sem nunca ser notado. Com o rigor de um cientista, Caleb começou a anotar em um pequeno caderno as datas exatas, os pratos pedidos e as reações de Thomas após cada refeição. Percebeu padrões, uma leve palidez após certos almoços, ausências furtivas, momentos de preocupação escondidos sob sorrisos forçados. Em sua solidão, Caleb preparou mentalmente uma hipótese. E quanto mais detalhes reunia, mais essa hipótese tomava forma. Então, um dia, tudo mudou. Naquela manhã, a luz oscilava através das pesadas nuvens cinzentas que se estendiam sobre Manhattan. O sol tímido lutava para penetrar a espessa camada de ar, lançando um véu pálido sobre as fachadas de vidro do bairro. No Silver Oak, o restaurante de luxo, os primeiros clientes estavam se acomodando, seus murmúrios elegantes se misturando ao delicado tilintar dos talheres. Caleb, sentado em seu banco familiar, sentiu um frio na barriga. Seu olhar não se desviava da figura familiar que se aproximava do terraço, de braços dados com Vanessa. Seus passos ecoavam em sua memória como um presságio de algo que estava por vir, repleto de consequências. As duas figuras estavam sentadas à mesa de sempre, perto da janela saliente, banhadas pela luz difusa. Caleb observava atentamente com a respiração ofegante devido à concentração. Vanessa tirou da bolsa um pequeno frasco brilhante, pouco maior que uma pomada, escondido na sombra da manga. O movimento era furtivo, quase imperceptível ao olhar destreinado. Ela inclinou sutilmente a cabeça para a frente e, num gesto controlado, derramou algumas gotas transparentes na xícara de café fumegante de Thomas. O líquido adquiriu um brilho turvo, mas o chefe do conglomerado parecia não perceber. Caleb sentiu seu coração disparar. Era um momento crítico. Ele saltou do banco, suas pernas recuperando a força da juventude desaparecida. Atravessou a rua correndo, ignorando os olhares surpresos ou os carros que passavam. Esbarrou em um garçom carregando uma bandeja e, em voz alta, rouca, mas clara, gritou para o meio do restaurante. Não beba. Senhor, sua esposa colocou veneno no seu café. O silêncio caiu como um cobertor de chumbo. As conversas cessaram abruptamente, o tilintar de copos cessou, e os olhares se voltaram para ele, incrédulos, chocados, preocupados. Vanessa deu um passo para trás, o rosto pálido, os lábios trêmulos, como se tivesse sido flagrada em flagrante. Thomas o encarou paralisado com a xícara a centímetros dos lábios. Seus olhos transbordavam uma mistura de incompreensão, raiva e alarme. Dois guarda-costas imponentes correram para conter Caleb, empurrando-o contra a parede. Mas Caleb, levantando lentamente as mãos para mostrar que não buscava violência, declarou com voz firme. E chame a polícia. Mande examinar esse copo. Eu sei o que vi. E sei reconhecer arseniato de chumbo. Dei aulas de toxicologia por 20 anos. Seguiu-se um silêncio tenso e então, inesperadamente, Thomas levantou lentamente a mão para deter os guardas. Colocou cuidadosamente a xícara sobre a mesa com os dedos tremendo levemente. Ou ninguém toque em nada. Chame as autoridades. A atmosfera assumiu uma nova gravidade. Os clientes, inicialmente paralisados, começaram a cochichar, enquanto a gerência do Silver Oak, em pânico, pegou o telefone para chamar a polícia. Caleb, ofegante mas com o olhar fixo, sabia que sua luta havia começado. Pouco depois do alerta de Caleb, a polícia chegou em peso ao local. Carvalho prateado, rapidamente seguido por uma equipe forense especializada. O clima era tenso, cada momento parecia estar por um fio. Os policiais isolaram o local enquanto técnicos de jaleco branco coletavam meticulosamente amostras do café suspeito. Eles embrulharam a xícara em um saco plástico lacrado e, em seguida, se voltaram para o frasco encontrado discretamente na bolsa de Vanessa. As câmeras de segurança do restaurante foram rapidamente recuperadas e analisadas. Vanessa, por sua vez, permaneceu quase gélida com uma máscara de indiferença no rosto. Negou veementemente qualquer acusação, repetindo com um sorriso falso que tudo não passava de um engano, uma loucura passageira de um morador de rua em busca de atenção. Caleb, levado à delegacia para mais interrogatórios, relatou em detalhes o que tinha visto, a pequena garrafa brilhante, o gesto preciso, o olhar evasivo de Vanessa enquanto ela despejava as gotas na xícara de Thomas. Sua voz, firme e calma, descreveu a provável natureza do veneno. É uma forma diluída de arseniato de chumbo, quase inodoro e insípido. Os sintomas só aparecem algumas horas após a ingestão, o que simularia perfeitamente um ataque cardíaco ou uma parada cardíaca natural. É um veneno ideal para um assassinato discreto. Os investigadores levaram suas palavras muito a sério. A análise das amostras foi iniciada com urgência. 3 dias depois, a verdade veio à tona.
Os resultados dos testes confirmaram o horror: o café realmente continha arsênico. Munida de provas irrefutáveis, a polícia prendeu Vanessa Whitmore imediatamente. Os investigadores encontraram o frasco que ela havia usado, que ainda continha vestígios do veneno, e suas luvas manchadas, evidências de seu manuseio. Pior ainda, buscas digitais revelaram mensagens criptografadas entre Vanessa e um suposto cúmplice, detalhando um plano cuidadosamente planejado para eliminar Thomas e herdar sua fortuna colossal. Manchetes chocantes, reportagens de TV, debates acalorados. Item: um morador de rua salva um bilionário de um envenenamento. Item: um herói nas sombras, o homem que ninguém não queria ver. Item: veneno no carvalho prateado, a conspiração da esposa desmascarado por um ex-professor que ficou sem teto. Mas apesar da cobertura da mídia, Caleb se recusou a ser retratado como mascote ou fenômeno. Humildemente pediu descrição, esperando que o foco fosse a verdade e a justiça. Thomas Whitmore, profundamente chocado com a revelação, contatou Caleb. Em uma série de trocas privadas, ele queria agradecê-lo, mas também entender o homem por trás daquele ato heróico. Ele iniciou uma investigação discreta sobre o passado de Caleb. O que descobriu o chocou. Caleb não era apenas um morador de rua. Ele havia sido um professor brilhante, um pesquisador apaixonado, um pai amoroso devastado pela trágica perda da filha em um acidente evitável. A dor, insuportável, o mergulhara em uma espiral de depressão e negligência social. Em uma cerimônia realizada para homenagear a coragem de Caleb, Thomas disse estas palavras, cheias de sinceridade e emoção. Sou eu quem está sendo celebrado hoje como um gênio do sucesso, um empresário de ponta. Mas foi ele, Caleb Maurice, que salvou minha vida, mesmo sendo invisível para mim, esquecido por todos. Neste mundo, é muito fácil ignorar aqueles que caem. Hoje presto homenagem a este homem, este professor, este pai, este herói. Os aplausos ecoaram por um longo tempo, enquanto Caleb, humilde, olhava para longe, ciente de que sua vida havia mudado novamente, mas dessa vez em direção à luz. Após as revelações, Thomas Whitmore não quis apenas agradecer a Caleb com palavras ou gestos simbólicos. Ele entendeu que o que tinha a oferecer a este homem era uma oportunidade real de reconstruir a própria vida, longe da marginalização e da precariedade. Assim, nos dias que se seguiram, Thomas enviou a Caleb uma proposta firme e respeitosa, um lugar confortável para morar em um bairro tranquilo de Bronx, acesso a cuidados médicos e psicológicos e, acima de tudo, uma vaga em um de seus laboratórios de pesquisa especializado em materiais químicos avançados. Este laboratório, uma subsidiária da Whitmore Global Developments, estava procurando um especialista em toxicologia e química orgânica, uma área onde Caleb pudesse reinvestir totalmente seu conhecimento e experiência. Thomas insistiu com seus conselheiros e colaboradores. Não se trata de caridade. O que Caleb merece é o que todo homem merece, uma chance justa. Uma chance de mostrar que você pode renascer, que você pode se reerguer, mesmo quando o mundo te decepcionou. Para Caleb, a oferta era uma mistura de emoções conflitantes: gratidão, modéstia, medo de julgamento. Mas após semanas de hesitação, ele aceitou. Lentamente deixou as ruas, os bancos frios e os olhares desconfiados para se instalar em um pequeno, modesto, porém limpo apartamento-estúdio no coração do Bronx. Com o passar das semanas, Caleb gradualmente recuperou o entusiasmo pela vida. Retomou contato com suas antigas paixões: leitura aprofundada, livros de química, periódicos científicos. Retomou o hábito de escrever notas, artigos, e às vezes, até cartas para alunos que havia orientado. Incentivado por Thomas, ele concordou em dar uma palestra na Universidade de Colômbia, sua alma mater, para um auditório repleto de alunos curiosos e respeitosos. A sala ficou em silêncio, maravilhada com a força e a sabedoria de um homem que havia passado pelo inferno e retornado, não como vítima, mas como testemunha e modelo. 12 meses se passaram desde aquela tarde fatídica no Silver Oak. Caleb Maurice não era mais apenas um salvador sem teto. Ele havia se tornado uma voz ouviu, uma figura engajada em debates sobre exclusão social, combate à estigmatização dos moradores de rua e direito fundamental à dignidade humana. Com o apoio de Thomas, ele ajudou a criar um programa educacional inovador, projetado para fornecer aos graduados em situação de rua treinamento, apoio profissional e, mais importante, uma comunidade solidária. Todas as quintas-feiras, à luz suave do Silver Oak, Caleb encontrava Thomas para um café. Mas desta vez a situação havia se invertido. Caleb não era mais aquele que observava de longe, isolado, desprezado.
Ele estava sentado à mesa, xícara na mão, preparada por um garçom atencioso, sob seu olhar gentil e seguro. O maior luxo não é ouro ou palácios, mas a dignidade recuperada, uma segunda chance e a maneira como os outros olham para você, o que muda.